Acho que a fruta que Isso é um dilema. A religião tem um aspecto religado. Uma vez que você opta por uma coisa, Eu acho que a questão da ética é muito... por a consciência, por determinado lado de valor. Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Nada mudou tanto no século XX, em termos de liberdade pessoal, quanto o sexo. Um século atrás, o sexo era domínio dos homens. A mulher que falasse de seu prazer sexual era considerada quase uma prostituta. O sexo antes do casamento era raro para as mulheres. Os homens tinham mais liberdade para o sexo antes e fora do casamento, mas com prostitutas ou mulheres mantidas. O sexo era carregado de culpa. Tudo que nós fazemos era um pouco escondidinho, né? Então, realmente, hoje em dia, não. Hoje eu posso falar com liberdade que eu tenho 3 filhas meninas e desde quando elas começaram a se entender pela adolescência delas, eu fui explicando tudo, o que era sexo, o que era camisinha. No meu tempo, beijo na boca era um escândalo. Hoje em dia é cama, que equivalia mais ou menos a cama. E hoje em dia é cama, mesa e banho, né? O sexo, pronto, está na origem da vida, está na origem do desenvolvimento humano, está na origem em todas as espécies, em todos os animais, em todas as plantas há sexo. Portanto, o sexo é uma coisa natural. O sexo tornou-se mais livre, deixou de ser tão escondido e culpado, mulheres e homossexuais ganharam espaço, mas o mundo não mudou tanto quanto poderia. O sexo se tornou mercadoria, instrumento de poder. Nunca tinha ido num clube das mulheres, foi a primeira vez aqui. Assim, eu acho assim, elas muito loucas. Eu sempre gostei de estar no palco, né, aquela coisa do público, mesmo que seja vaiando, mas tá ali, né? Tá ali. Eu sou o centro das atrações, eu gosto de ser. Sou o cara. Mulherada toda gritando. Você que tá gritando pelo meu personagem, eu que tô fazendo personagem, me sinto o melhor homem do mundo. Vamos fazer miséria com eles, porque é a profissão deles, entendeu? E eles estão ali pra aquilo, é um objeto que você pode passar a mão e fazer tudo, entendeu? Quase tudo, né? Na boa, eu me sinto super bem. Sabe, elas gritando, eufórica, aquilo ali me... Parece que me dá força, sabe? Me estimula. E eu sou um cara tímido, mas aqui eu mudo. Quando você sobe no palco assim, eu nem olho pra baixo, né? Porque dá vergonha, com certeza. Mas você se sente realizada, sei lá, né? Possuída, alguma coisa assim desse tipo. Elas pedem no olhar delas. Pô, tem umas que você olha, elas querem mais romance. Outras pedem um pouco de agressividade. Eu vejo que os homens hoje esquecem das coisas certas do que tem que fazer dentro de uma mulher. Certo? Poxa, bem tratá-la bem, dar buquê ela, todos os dias bem falar que você ama ela. Eu acho que eles esquecem disso, entende? E a gente aqui, a gente dá um pouco disso. Nós sabemos bem cuidar delas, entende? Eu comecei a namorar uma menina que eu conheci aqui dentro e ela, hoje em dia, ela já tá começando a sentir na pele que é namorar um stripper. Ela quer estar sempre perto, achando que eu vou fazer alguma besteira. É complicado. Não tem como namorar um cara que sobe no palco da mulherada toda passando mão, entendeu? Pô, é muito ciúme. Eu namorei, sem problema. Se eu tivesse certeza, né, que gostasse de mim mesmo, sem problema. Sexo é uma intimidade, cara, tremenda. Eu acho que você tem que fazer sexo não
que... É por amor. É, não é por amor, mas, poxa, tinha que ser um pouco mais reservado do que é hoje, entendeu? Mulher tem que ser, é só eu e ela ali, tem que rolar. Minha praia na mulher disso, ela ser liberal. Se você tiver intimidade com a pessoa, gostar da pessoa, entendeu? Eu acho que vale tudo mesmo, entendeu? Você se entregar totalmente. A liberdade sexual tem o potencial de assegurar uma vida melhor? Que ganhos houve, que ganhos deixou de haver? A liberdade sexual de nossos dias libertou mesmo as pessoas? É uma liberação sexual de verdade? Eu acho que a falta de... Eu acho que a falta de... Sexo e amor, casamento e sexo estiveram separados por muito tempo. Mas, com a liberdade sexual do século XX, as desculpas sociais para manter um casamento sem sexo ou sem amor perderam sentido. Para mim, o sexo ele é um complemento do teu relacionamento. Eu acho que é um amor, é uma dedicação. Eu acho que quando você convive com uma pessoa que você gosta, que você ama, você vai transmitir isso através da sensualidade, através da pele. Eu acho que fazer sexo você tem que fazer com gosto, com carinho, realmente, por amor. O casal tem que se entender antes de casar, tem que se conhecer e tem que confiar um no outro, né? A confiança é a base de tudo. A ideia de um casamento escorado no desejo sexual e que dura enquanto dura esse desejo foi um ideal importante desde a década de 1950. Mas também esse projeto entrou em crise. O desejo passa. O amor perdura? Amor e sexo podem unir-se na mesma relação. Mas isso dura? Ou é apenas um ideal romântico, difícil na prática? Em relação a sexo, eu nunca fui muito reprimida. Meus pais tinham a minha mãe tinha até uma posição mais aberta em relação às outras mães da geração. Mas, naturalmente, existia toda uma cobrança da sociedade em relação ainda... Era o tempo de mudança. Por um lado, você era cobrado a virgindade. Por outro lado, a minha geração, né, dos anos 65, 70, entre 65 e 70, veio o período de abertura, de pílula, de movimento hippie, paz e amor... E isso tudo, a gente era por um lado puxado por uma coisa, por outro lado puxada para outra, né? A maioria fazia tudo muito escondido, muito debaixo dos panos. Ninguém chegava em casa e dizia, vou viajar com meu namorado. Não, isso aí eu acho que era uma coisa meio que impossível de se chegar em casa, chegasse e falasse, papai e mamãe estão indo viajar com meu namorado. Com noivo eu já fui. Quer dizer, é um passinho mais na frente, que provavelmente ela não teve essa abertura, né? Nem noivo. Nem noivo. Vou viajar com meu noivo? Não existia. Quer dizer, foi um pequeno passo. Mas e a senhora? Como foi para a senhora? Para mim foi tudo correto, certo, porque eu acho que eu tive uma vida assim um pouco diferente da minha época. Eu digo diferente assim, com mais informação. Então eu tive instruções, como é que se diz, conhecimento do que era o sexo, tudo formalmente. Começou... A senhora teve uma educação sexual, então, tive. Na família. Começou com aquela história de abelha e florzinha. Sim. Eu tinha uns 13 anos. Foi muito cedo para aquela época. Então, eu acho que foi por isso que eu fiquei com a cabeça mais aberta, como dizem hoje em dia. Que eu aceito mais o que acontece. Não quer dizer que eu aprove, mas eu aceito, porque os tempos são outros.
Quando a senhora casou, havia muito medo entre as mulheres da noite de núpcias? Tinha. Como era isso? Eram umas informações completamente absurdas. Então as meninas ficavam apavoradas. Falavam coisas tolas, dizendo que a dor era insuportável e que ela ia sangrar durante muito tempo e que não ia poder ter relações mais durante um longo tempo. E as meninas ficavam assustadas com isso. Eu me lembro o primeiro livro, né, que foi a vovó ou foi a mamãe? De Onde Viemos. Foi você que comprou, foi? Ela comprou e mandou. De Onde Viemos. Era um livro que falava falava até sobre sexo, mas falava de uma maneira bem para criança, assim, como era o espermatozoide, como é que entrava no corpo da mulher e tal, e falava de vagina, falava de pênis, e mostrava o pênis do homem, né? Era até uns bonequinhos gordinhos, assim, muito engraçadinhos. E eu me lembro que eu tinha uns 9 anos e eu já tinha aquelas informações. Mas foi uma coisa meio que marcou para mim aquele livro. Eu sei que muita coisa que a gente fala para os filhos em relação à vida, em relação ao sexo, em relação a tudo, é o que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Alguma coisa fica, mas a gente não sabe o que. Não tem um filtro que diga isto aqui é importante, vai ficar, isso aqui não tem tanta importância, vai passar. Quem filtra é quem recebe, e você só sabe disso depois. Depois. Então há aquele período que a gente fica inseguro. Vão ter relação cedo, não vão ter relação? E em relação ao meu filho, eu me preocupei da mesma forma do que com ela. Eu não vi essa coisa só da virgindade feminina. Eu conversei com meu marido a respeito disso e ele achava que com homem não precisava conversar. Falei, não, ele também vai passar por um processo de perda de virgindade. Por que só a mulher? Eu acho que eu passei um pouco pelo que a minha mãe passou, mas de uma maneira bem diferente. Eu não precisava ser certinha, não precisava ser virgem, não precisava casar virgem. Isso tudo tira, né, um certo peso, né? Por outro lado, todas as minhas amigas já tinham perdido a virgindade, né? Então eu tinha uma grande curiosidade. Todo mundo já fez, eu não fiz, como é que não é. Tinha um pouquinho de medo, né, de repente, nessa coisa, né, de será que vai doer? Será que vai ser legal? Será que não vai? E no final, assim, foi muito legal, porque foi com uma pessoa que é especial para mim até hoje. O que a senhora acha que as mulheres ou as pessoas em geral ganharam e o que perderam com uma nova atitude em relação ao sexo? Bom, as mulheres ganharam muito. Eu acho que ganharam muito, porque elas podem controlar a sua vida sexual, não tem que dar satisfação para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe, e elas estão emancipadas, podem ocupar um lugar na sociedade, podem criar seu filho sozinha se quiser. Ganhou mais liberdade, com certeza, a mulher, né? Todos. Mas mais responsabilidade também. Eu acho que hoje em dia não há limites. Eu acho que devia haver limites, porque as famílias estão ficando assim, desmanchadas. Não há mais aquela família como existia no meu tempo, uma família bem organizada, direitinho, porque não é toda a família que conversa sobre esse assunto. Não é toda a família que impõe um pouco de limites, pelo menos. Mas tudo na vida, você, quando ganha alguma coisa você perde. Essa passagem, eu estou aqui bem no meio de uma passagem, onde a estrutura que a minha mãe conheceu e a da minha filha. Os limites, no fundo, te dão uma segurança. Esses limites, dizem,
Não, eu não transo porque não, mamãe não deixa, papai não deixa. Né? Ele resolve o problema para você, não é você que está decidindo. Te dá uma segurança, você passou a responsabilidade do fazer ou não fazer para outra pessoa. Quando você, na geração dela, decide, eu vou sair com fulano, eu vou dormir com não sei quem, enfim, gostei de fulano, não estou visualizando nenhum relacionamento, nem casamento, nada na frente, nem família, enfim, não estou... Apenas uma coisa, talvez, de um momento. Ela também está carregando uma responsabilidade enorme em relação a essa escolha. E é só ela, de mais ninguém. Ela que está carregando a responsabilidade do ato, das consequências. Enfim, eu acho que ganha, mas perde. Não dá para ganhar todas. Não tem como ganhar todas. Acho que a fruta que Por várias razões, em especial graças à pílula nas gerações antes da AIDS, o sexo se tornou usual sem que isso mudasse as relações sociais para valer. O sexo virou até um meio para toda uma indústria pornográfica ou semi-pornográfica ou de autoajuda sexual. Revistas e programas de TV ensinam homens e mulheres a conquistar e a gozar bem, o que está muito longe da ideia de uma ruptura com a sociedade vigente. Loja de sex shop. Hoje em dia tem muitas mulheres que vão. Muitas mulheres, procurando coisa diferente, procurando coisa nova. A indústria só quer ganhar, então só quer produzir sexo. Filme pornô, essas coisas que não são corretas. Agora eles deviam falar mais sobre a doença, sobre o que pode acontecer ao adolescente quando não quer ter responsabilidade, não acredita no que pode acontecer quando não se usa camisinha. Isso que eles deveriam fazer. Agora, fazer muita propaganda de sexo não é correto. Eu acho que hoje em dia se consome, como disse o Drummond, se consome o homem. Tudo virou consumo. Então você tem uma relação de consumo. Não está ainda 100%, mas 80% das pessoas não tem esse tipo de acanhamento para entrar no sex shop. Mas assim mesmo, as pessoas para saírem do sex shop olham para o lado, olham para o outro e saem, que eu acho uma bobagem. Hoje vemos o sexo de outra forma. O que era escondido passou a ter mais exposição. Freud contribuiu muito para essa mudança ao mostrar o papel do sexo na nossa psique. Freud abriu espaço para se falar em sexo e para vários discípulos, fiéis ou infiéis, desenvolverem projetos de uma vida sexual menos culpada, menos atormentada. Foi o caso especialmente de Wilhelm Reich. Para Reich, o orgasmo é um ato de ruptura com a dominação. Nós estamos numa época em que muitas das coisas que Reich defendeu, que ele propugnou, parece que foram realizadas. Quer dizer, a sexualidade é muito mais, considerada muito mais natural, muito menos reprimida do que no passado. Porém, ao mesmo tempo, isso não é só uma aparência, quer dizer, nós podemos dizer que a sexualidade, como é praticada hoje, ela está mais perto disso? Eu acho que a sexualidade, o que o Reich propôs como liberação é muito distinto, eu acho, do que acontece hoje. Eu acho que o que acontece hoje, né, ao meu ver, é que a cultura, né, justamente propaga como livre realizar fantasias, né? E dentro de toda a perspectiva do Reich, a fantasia é exatamente o resultado dessa interação com o real que não foi satisfatória. Então, essa questão da liberação que a gente vive hoje em dia talvez aumentou a discussão. Mas eu acho que é uma discussão sobre as consequências, não se aproximando das causas.
Gisele, para você, realizar as fantasias não é liberdade sexual? Não. Eu acho que a pergunta que poderia voltar a ser feita, de onde elas vêm? Qual é a origem da minha fantasia? O que eu sinto quando eu fantasio isso, além de uma sensação física de excitação? Qual é o meu sentimento frente a essa fantasia? O que eu sinto por esse outro que começa a se tornar o objeto da minha fantasia? Essa pergunta, ela faria um link que colocaria de novo o sujeito minimamente em contato consigo e não simplesmente ficar numa posição voyeur, né? Atuando, como se fosse uma ginástica, né? E o nosso corpo, ele é precioso. Ele precisa ser cuidado como nossos afetos. Então, na minha visão, isso que tem que ser de novo inserido, que é lá quando a criancinha se pergunta a respeito da origem, né? A gente voltar a poder escutar um pouco as nossas reflexões e, sobretudo, escutar as crianças, o que elas têm para nos perguntar sobre o mundo. Então, eu acho que cada vez mais os pais, os educadores, a sociedade têm que escutar as crianças. A criança precisa de quantidade e qualidade, a criança precisa de dedicação, de responsabilidade, para que ela possa se tornar um adulto responsável, né? E com essa capacidade de refletir sobre seus atos. Hoje em dia, assim, as figuras parentais elas estão desqualificadas, elas não representam mais modelos para uma quantidade enorme de jovens, né? As crianças vivendo muito desamparo, né? Isso é que eu observo, né? Tendo que criar adaptações rápidas em nome de uma velocidade, né? De que tem que se produzir, né? As crianças cada vez mais se identificando com parecer ser e não com ser. A mídia nos bombardeia de primeiro, sem nenhum tipo de esclarecimento, né? E o tempo todo, estímulo, pelo menos pensando em Brasil, né? É um estímulo o tempo todo erótico, né? E descarga, né? E desestruturações familiares cada vez mais frequentes, né? Então, eu acho que a situação tende a se agravar na perversão que é né? A lei se explode. Há uma identificação com essa banalização e entendendo isso como sexual. Reich disse: fui acusado de ser um utópico, de querer eliminar o desprazer do mundo e defender apenas o prazer. Contudo, tenho declarado que a educação tradicional torna as pessoas incapazes para o prazer justamente porque as encouraça contra o desprazer. O prazer e a alegria de viver são inconcebíveis sem luta, sem experiências dolorosas, sem embates desagradáveis consigo mesmo. A capacidade de suportar o desprazer e a dor, sem se tornar amargurado e sem se refugiar na rigidez, anda de mãos dadas com a capacidade de aceitar a felicidade e de dar amor. Uma das coisas que a minha avó falava assim, se você for escolher uma pessoa para o resto da sua vida, você não pode escolher uma pessoa só que você goste de fazer sexo com ela. É mais importante porque o que fica depois não é o sexo, né? O que fica depois é a amizade, com quem você gosta de conversar, com quem você gosta de estar do lado, né? Isso é o que fica. Meio século atrás, o problema era dizer e fazer sexo. Hoje o problema é menos o sexo e mais o amor. Parece que sabemos mais sobre o sexo hoje e menos sobre o amor. As revistas falam muito de sexo, ensinam as técnicas adequadas, instigam as pessoas a gozar. Mas quando falam de amor, é só banalidade. É só o elogio da paixão. Parece que uma crise de amor entre as celebridades se resolve em questão de dias. É um péssimo exemplo quando muitas pessoas passam anos sozinhas, sem amor, mesmo que tenham um pouco de sexo. Até a próxima.